Graça e paz para todos nós que estamos aqui na terra, que o Senhor venha nos buscar com todo o seu poder de graça e glória, em nome de Jesus, amém. Quero ler uma passagemzinha aqui para vocês, onde se encontra no livro de Marcos, Marcos 10, capítulo 46, que diz assim, o cego de Jericó. O cego de Jericó, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que Jesus de Nazaré começou a clamar e a dizer-lhe, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus o respondeu para que se cale. E muitos responderam para que se cale. Cale-se, mas ele chamava cada vez mais alto. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chamou. E ele lançou de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus falando, disse-lhe, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Olha só, que coisa linda. Nessa passagem de Marcos 10, capítulo 46, diz que Jesus estava passando por Jericó e com a multidão seguindo a Jesus, e aí estava sentado na beira da estrada um cego. Esse cego chamava Bartimeu, filho de Bartimeu. E aí o que é que Jesus fez? Jesus passou, viu que ele estava ali, Jesus já imaginava que ele ia chamar, né? Porque Jesus sabe de tudo. Aí ele passou, o cego perguntava, é o que essa multidão que está passando, é o que? E o povo dizia, é Jesus que está passando. Aí como ele teve a certeza que era Jesus, ele imediatamente gritou, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. E ele gritava e o povo dizia, cala tua boca, cala tua boca. Aí quanto mais o povo pedia para ele calar, mais assim ele gritava, mais alto. Aí ele gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus ouviu os gritos dele, não só uma vez, mais de uma vez. Aí Jesus parou. Quando Jesus parou, todos os seguidores dele também pararam. Aí Jesus disse, traga ele até aqui. Imediatamente correram os seguidores de Jesus para levar ele. Tenha ânimo, Jesus te chama, Jesus te chama. Quando ele viu que Jesus chamou ele, aquela capa que era jogada sobre ele, que os governadores davam às pessoas que pediam na rua, né? Então essas pessoas que eram mendigo, que pediam na rua, que tinham necessidade da esmola, os governadores davam uma capa a essa pessoa, que aí todo mundo sabia que aquela capa, aquela pessoa precisava de ajuda. E aí, ele com aquela capa pesada sobre ele, quando viu que o filho de Davi chamou ele, imediatamente a fé dele foi tão grande que ele jogou a capa, tirou a capa assim, ó, jogou a capa e foi ao encontro de Jesus. Aí Jesus pergunta a ele, olha só. Jesus lhe disse, o que queres que eu te faça? Jesus te pergunta para você também, nas suas orações.
nos seus desesperos, na sua confiança em Deus. Jesus está lá, te vendo, porque ele não dorme nem cochila, olhando para nós, ele está lá te perguntando: o que queres que eu te faça? Então você aproveita o seu coração angustiado, que Deus diz, coloca todos o peso da sua vida sobre mim. Então coloque você o peso da sua vida sobre Jesus, que ele vai fazer algo que você pede. Quando Jesus perguntou ao cego: o que queres que eu te faça? Jesus já sabia que aquele cego ia pedir isso, mas só que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Aí o cego diz: que eu te veja. Jesus lhe disse a ele, quando ele disse isso: mestre, que eu tenha vista. Ele disse que eu tenha vista. Então Jesus disse assim para ele, em Marcos 10, capítulo 52, Jesus diz bem assim: vai, a tua fé te salvou. Olha que coisa linda. Então temos que ter fé. A fé é igual um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Bem pequititinho. Menor do que um grão de açúcar. Entendeu? É uma bolinha. O grão de açúcar é meio quadriculado, sei lá. Às vezes é redondo, às vezes não é. Mas o grão de mostarda é uma bolinha. A menor bolinha do mundo. É um grão de mostarda. Então Jesus disse: a tua fé te salvou. E logo o cego viu e seguiu pelo caminho com todos os seguidores de Jesus. Olha que passagem linda. Então eu convido você para pegar a sua Bíblia e ler em Marcos 10, capítulo 46 até o capítulo 52 e medite sobre tudo isso. Medite sobre o que você precisa. Medite sobre a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus. Que quanto mais você tiver fé, Deus está lá vendo que você tem fé. E você vai passar por adversidades, você vai passar por complicações, você vai passar por o que tiver que passar. Mas passando com Jesus, você está verdadeiramente seguro ao Pai. Amém? Graça e paz para todos vocês.